E o Motoclube de São Luís precisa do primeiro triunfo do Campeonato Maranhense de Futebol no Grupo B. O time vem de empate diante do Cordino. O adversário será o São José, que foi goleado pelo Maranhão Atlético Clube. O Marcão Machão da Ilha quer pelo menos um pontinho na cidade de Barra do Corda, sabe que o jogo não vai ser fácil. O Wallace Brito, o Marcelo Rodrigues vão estar aqui no nosso canal trazendo e posicionando você das informações de moto e Maranhão Atlético Clube, arbitragem, muito mais. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões, compartilhe, não deixe de deixar o seu joinha, que é importante, e deixe os seus comentários aqui embaixo. Olha, o Campeonato Maranhense que prossegue neste fim de semana, a segunda rodada. O Grupo B, neste domingo, são 2 jogos que serão realizados. Esses 2 jogos do Grupo B compreendem-se Motoclube São José, 15 horas e 45 minutos, e lá na cidade de Barra do Corda, o Cordino enfrenta às 16 horas o Maranhão Atlético Clube. O Papão do Norte conseguiu um ponto jogando diante do Cordino. Foi um jogo equilibrado, o Moto estava jogando um pouquinho mais atrás da linha da bola, mas depois saiu também para tentar alguns contra-ataques, alguns bons momentos do time rubro-negro. Enfim, pode ser que o Wallace Lemos ele coloque a mesma equipe que jogou diante do Cordino. Ele gostou do rendimento da equipe, que cumpriu fidedignamente aquilo que ele pediu dentro de campo, jogando na casa do adversário. Iluminação ruim, o campo não é aquele campo bom, a bola ainda muito viva, já melhorou bastante o campo de Barra do Corda, diga-se de passagem, mas aqui diante do São José, um adversário bem fragilizado, o Moto espera marcar a sua primeira vitória, o seu primeiro triunfo. O time de lá foi Éder, Arlen, Iago Ramon, que entrou, deu uma consistência muito grande ao time, Luiz Felipe e Maxwell, gostei dos 2 laterais, já falei no conteúdo anterior aqui, e um miolo de zaga também muito firme do Moto, porque se não for firme com o Ulisses ali na grande área, tem um momento que o Ulisses amorteceu no peito, deu uma virada sensacional, e o goleirão fez uma grande defesa lá, o Éder, o Fernando, um bom jogador, o Russo, que me pareceu ainda, mas é estreia, enfim, vamos aguardar um pouquinho mais. Juninho Arcanjo no meio de campo, Vanderlei, Johnny, o Ronald Santos, depois as alterações, o Couto, o Paulo Mateus, Enzo, Jonas, eles entraram no Motoclube de São Luís. Eu acredito que o Moto vai melhorar muito ainda o seu rendimento. E já para ser e ganhar a confiança da torcida, para ser uma equipe bem mais confiável, é preciso marcar um resultado. Se não chegar ao certo, porque o São José deve se encorpar melhor, deve assimilar o resultado adverso que teve diante do Maranhão Atlético Clube, que seja uma exibição boa do Moto, que o torcedor possa ir para campo, ver o time jogar e dizer, bom, o time já melhorou, o time vai melhorar, o time cresceu muito de produção, e uma vitória é o que todos os motenses estão esperando nesse exato momento. E por falar em torcedor do Moto esperando essa vitória, vou convocar aqui meu amigo Marcelo Rodrigues, meu parceiro na Mirante, ele que vai trazer as informações do Motoclube de São Luís. Fala aí, grande Marcelo. E o Motoclube neste sábado dá prosseguimento aos preparativos para o jogo contra o São José, pela rodada 2 do Campeonato Maranhense 2023, marcado para esse domingo, às 3h45 da tarde, no estádio Castelão, aqui na capital maranhense. Portanto, os jogadores, na parte da manhã, fazem um treino tático, é a última atividade antes do jogo, né? Aquele momento de fazer ali os ajustes de posicionamento, ouvir a última palavra do técnico, o Wallace Lemos, são ajustes pontuais, porque o Moto praticamente teve um intervalo curtíssimo de recuperação e de preparação para esse segundo jogo do campeonato estadual. Logo depois, o time já entra em regime de concentração. Enquanto isso, nos bastidores, o Motoclube vai se movimentando para reforçar o elenco e também para recuperar os seus jogadores. Nesse duelo contra o Cordino, na primeira rodada do Campeonato Maranhense 2023, o Vanderlei ele acabou saindo machucado de campo. E o departamento de fisiologia vai primeiro avaliar a situação do atleta para saber se ele precisa realizar exames ou não. Então fica no aguardo, portanto, a direção do clube para saber o que vai ser do Vanderlei, se ele vai reunir condições de jogar ou não. Talvez tenha um posicionamento neste sábado ainda sobre a situação do atleta. O Moto também já regularizou o volante Serginho, foi a última contratação
da diretoria rubro-negra. Ele que estava no São Bento de São Paulo, esteve aqui no futebol maranhense em 2020 defendendo o Sampaio Corrêa e agora chega para reforçar o setor de meio campo da equipe do Papão do Norte. O Serginho foi regularizado ainda ontem no boletim informativo diário da CBF, portanto está liberado para defender as cores do Motoclube no campeonato estadual. Vai ficar a cargo, portanto, do técnico Wallace Lemos utilizá-lo ou não já nesse jogo contra o São José na segunda rodada do Campeonato Maranhense 2023. Sobre ingressos, o clube ainda não divulgou o início das vendas através dos seus perfis nas redes sociais. Mas os valores são esses aqui: R$20 a inteira e R$10 a meia. Apenas o setor coberto do estádio Castelão estará disponível para o torcedor nesse jogo contra o São José pela rodada 2 do Campeonato Maranhense. Falando agora de formação titular do Motoclube para enfrentar o Peixe Pedra nessa segunda rodada, eu acredito que o técnico Wallace deve fazer novas modificações, até porque o Moto precisa vencer esse jogo para somar os 3 pontos e encaminhar a classificação à próxima fase, tendo em vista que esse deve ser o adversário mais frágil que o Moto vai encarar nesse primeiro turno da competição. Acredito que o time deve voltar para a formação com apenas 4 ali na linha de defesa, então o Éder no gol, Arlen na direita e na zaga o Iago e o Luiz Felipe, que foi muito bem, deve ser mantido como titular. Eu acho que novamente ele deve tirar o Fernando e na lateral esquerda o Maxwell. No meio campo aposto na estreia do Serginho, ele deve estar no gramado de jogo para esse compromisso contra o São José com o Russo, o Juninho Arcanjo e o Ronald. No ataque, Enzo e Johnny, já que não há ainda a certeza da presença do Vanderlei nesse segundo jogo do Motoclube no campeonato estadual. Com informações do Motoclube de São Luís, o nosso Marcelo Rodrigues. Grande Marcelo, muito obrigado aí pela sua participação aqui no canal Laércio Costa Narrador. Ó, veja que o Marcelo já tem uma opinião diferente. Ele acha que sai o Fernando e permanece o Russo, e o Serginho, que foi contratado pelo Moto e Sampaio Corrêa, deve ser o meio campo. Mas o Russo, na minha concepção, foi substituído, inclusive no jogo, porque não estava bem. Se o Serginho for entrar, eu creio que pode ser ali com o Fernando, mas como ele precisa da vitória, o adversário é um adversário que não ofereceu tanta resistência, já falamos aqui para o Maranhão Atlético, pode ser que ele venha com uma alteração bem mais ofensiva, mas enfim, vamos ver o que é que pensa aí. O Marcelo acha que o Russo é quem vai ficar, que o Fernando vai sair. Talvez ele possa repetir esse mesmo time, esse mesmo 11 começar, até para dar mais entrosamento. Mas vamos ver o que acontece, grande Marcelão. Tá bem esse garoto, hein? E o Maranhão Atlético Clube, minha galera. O Maranhão Atlético Clube, você sabe, vai entrar em campo para enfrentar o time do Cordina. É jogo difícil lá em Barra do Corda. Como foi para o Motoclube de São Luís, será também difícil. Eu vou convocar agora o Wallace Brito para trazer as informações aqui do Maranhão Atlético Clube. Diga aí, meu brother Wallace Brito. Muito bem, o campeonato maranhense, com vitória cachapante sobre a equipe do São José na última quinta-feira, 7-0. Mas é claro que o Maranhão não vai ficar somente, é claro, na comemoração. O time sabe que para conseguir avançar de fase e encaminhar já uma passagem para as semifinais, é essencial vencer o Cordino na partida neste domingo. O jogo vai acontecer lá no estádio Leandrão, em Barra do Corda, está marcado para as 4 horas da tarde. Os atletas viajam na manhã deste sábado e aí vão passar cerca de 7 horas de viagem na estrada. Devem chegar em Barra do Corda por volta de 3 ou 4 horas da tarde. Passam a noite lá e no domingo jogam diante da equipe do Cordino. Na reapresentação desta sexta-feira, fizeram uma atividade regenerativa os atletas da formação titular da equipe do MAC. Aqueles que começaram o jogo apenas se apresentaram para uma atividade de uma intensidade bem menor, porque, é claro, o técnico Zé Augusto não quer perder ninguém para a sequência do campeonato. Então, a atividade dos titulares foi bem menos intensa. Já os reservas realizaram, assim, um trabalho um pouco mais físico, né? Já de preparação mesmo para esse jogo. O lateral direito, Franklin, fala aqui no microfone Minete a respeito dessa vitória contra a equipe do São José e já projeta esse duelo diante da equipe do Cordino. Sempre quando vem os 3 pontos no futebol, sempre vem aquela tranquilidade, traz a confiança, né? Que é importante para o jogador, e continuar se preparando, que mais na frente tem 2 batalhas aí pra gente, né, no campeonato. Agora foi um placar muito elástico, né? 7-0.
Só que agora é um adversário fora de casa, o Cordino, lá em Barra do Corda. Qualquer projeção aí para esse jogo, em que pese que vocês estão tendo pouco tempo de descanso, né? Já a viagem acontece nesse sábado. Com certeza, né? A gente sabe que é um campeonato rápido, que a gente está encarando como se fosse mais uma final, como a gente encarou o jogo da estreia. Sabe que o time deles é um time forte, dentro de casa. Ali é um jogo um pouco diferente, né? As dimensões do campo, né? A gente sabe que vai ser um jogo de muito embate, mas a gente tem que sair de lá pontuando. Tá aí a palavra do lateral direito Franklin, faz parte da formação inicial do técnico Zé Augusto. Portanto, sábado de viagem dos atletas da equipe atleticana. Viagem acontece na manhã deste sábado. Os atletas chegam sábado mesmo, lá em Barra do Corda, e neste domingo tem essa partida importante contra o Cordino, jogo que pode encaminhar a classificação do MAC para as semifinais do campeonato estadual nesse primeiro. E agora todo mundo, né, tem que estar de olho aí. Obrigado, meu craque Wallace Brito. Todo mundo agora tem que estar de olho, porque é o segundo jogo, e o segundo jogo já encaminha a classificação. O caso de empate do Maranhão Atlético Clube deixa Cordino numa situação delicada, porque vai apenas a 2 pontos. Se o Motoclube vencer aqui, encaminha bem. E o último jogo do Cordino vai ser fora de casa, e olha, não vai ser fácil não o jogo. Mas aí tem um detalhe, o jogo é com São José. E aí o Moto tem que fazer bem o seu papel, né? Quanto maior o número de gols puder marcar diante do Peixe Pedra, porque o Peixe Pedra nesse momento não está confiável, e vai ser o fiel, não está confiável, e vai ser o fiel da balança aí nessa classificação. Aí pode crer, pode acreditar, né? Já que são gigantes aí, vice-campeão do estado Cordino, Motoclube de São Luís, multicampeão, Maranhão Atlético idem. Então esse grupo não é fácil não. A arbitragem para esse confronto está aqui, ó. A arbitragem para esses dois confrontos: Cordino e Maranhão, Michael Matos Nunes, Ivanildo Gonçalves da Silva, Gil Marcos Rodrigues Vieira e o Iris Pereira da Silva é o quarto árbitro. Para Motoclube São José, esse aqui de Cordino e Maranhão, Motoclube São José, Mairo Frederico dos Reis Novaes, Antônio Adriano de Oliveira, John Gleison Viegas Souza, quarto árbitro Paulo José Souza Mourão. Então é isso aí, minha galera. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho para ser comunicado das nossas transmissões, compartilhe e deixe seus comentários aqui embaixo. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais!